Olá! Estamos de volta para mais uma aula do curso O Fruto do Espírito e, desta vez, para iniciar mais um aspecto, a benignidade. Esta não é mais uma palavra comum que a gente ouve ou fala no dia a dia. Benignidade deixou as conversas simples das pessoas e passou para aquela coleção de termos que só são lembrados em estudos muito especiais. Mas benignidade não tem nada de complicado, como você verá. Benignidade é uma palavra com uma ideia tão rica que, olha, nunca deveria ter saído da nossa rotina. E por que eu digo isso? Porque para substituir benignidade, temos de arranjar várias palavras. Só que isso traz um problema. Essas palavras sozinhas não significam benignidade. Elas não são sinônimo de benignidade. Estou falando de amabilidade, generosidade, misericórdia e tantas outras como elas. São muito boas, mas cada uma fala de um lado da benignidade. Porque benignidade é mais do que só amabilidade, só generosidade ou só misericórdia. É tudo isso, só que junto e muito mais. Viram por que não foi um bom negócio tirar a palavra benignidade de cena e usar uma ou outra como se dissesse o mesmo? Podemos dizer que até mesmo traduções da Bíblia que usam uma dessas palavras perdem a riqueza de significado de benignidade. Muito bem, dito isso, dividiremos nossa aula em duas partes. Vamos nos ocupar em buscar uma definição para benignidade na primeira parte. A segunda parte desta lição nos mostrará um belíssimo exemplo de benignidade no Antigo Testamento. Mas antes disso tudo, vamos à leitura do nosso texto base. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E depois da leitura, direto à primeira parte da aula, o significado de benignidade. Antes de continuarmos, é necessário que se diga que não existe uma definição de benignidade aceita por todos. Mas é de conhecimento comum que, desde a antiguidade, os gregos definiam o adjetivo krestos, que pode ser traduzido como benigno, como a disposição do coração de alguém para considerar os assuntos dos outros como se fossem seus. Olha só que interessante. Temos aqui alguma semelhança com o amor, porque vai na direção do próximo. Não é empatia, como alguns pensam, porque empatia é colocar-se no lugar de outro, em especial no sofrimento. O foco do benigno é considerar os outros antes de si mesmo, o que o faz ser do bem em todos os aspectos. Esta palavra grega krestos, ao pé da letra, significa útil. Isso nos lembra um costume interessante em nossa cultura, quando perguntamos para alguém: em que posso te ser útil? Já a palavra benigno quer dizer algo ou alguém que causa o bem. Bom, até aqui tudo certo, né? Ótimo. Mas tem um detalhe. Tudo o que foi dito até agora refere-se ao adjetivo benigno. Só que a palavra que encontramos em Gálatas 5:22 é o substantivo benignidade, que em grego é krestotes. Benignidade era entendida como a qualidade de causar o bem. Portanto, benignidade, como se pode ver, é uma virtude. E chegamos a essa conclusão a partir do que foi dito na introdução número 1, que definiu virtudes como as qualidades que tornam alguém uma pessoa boa ou uma comunidade e contribuem para o bem desta comunidade. Em termos populares, benignidade é definida como fazer o bem a outras pessoas, sem esperar algo em troca. É, uma boa definição, mas tem um problema quando a aplicamos àqueles que querem andar no Espírito. Quando se diz sem esperar algo em troca, a intenção aqui é fazer o bem sem expectativas em relação ao outro.
Mas se isso é assim, benignidade é algo que podemos fazer também até à distância, de modo remoto. Por exemplo, enviar uma contribuição financeira a alguma instituição que cuida de crianças em situação de fragilidade se encaixaria nesta definição. E se alguém quisesse limitar a sua prática da benignidade apenas nesta modalidade remota, ou seja, à distância, pergunto, onde estaria o relacionamento que deve acompanhar a benignidade? Fazer o bem sem aparecer para envolvimento pode ser caridade, e caridade aqui eu estou falando no sentido moderno da palavra, que é digna também, sou super a favor, mas não se pode dizer que seja benignidade. Então, quer dizer que, sim, não há benignidade que não vise também relacionamento. E por que isso? Porque na benignidade há sempre uma troca, um intercâmbio, uma reciprocidade, ou uma via de mão dupla na benignidade. E isso vai ficar bem claro daqui a pouco. Outra coisa importante, a benignidade é para ser praticada e não apenas sentida. Uma pessoa que fala coisas boas e interessantes sobre querer que o bem esteja com todos, faz atos de bondade e nunca é vista na prática de delitos, geralmente é chamada de pessoa do bem. Só que uma pessoa do bem, vai até aí, não é? Defende o bem, faz coisas boas e até se afasta do mal. Não é suficiente? Bom, para ser uma pessoa do bem, sim, mas para agir com benignidade, não. E o que está faltando? O custo pessoal. É aqui que entra o relacionamento. Sabemos que todo relacionamento tem um custo, uma cota de sacrifício pessoal. Isso é muito recusado em uma sociedade como a nossa, voltada para o eu. Qualquer apelo a sacrifício é rejeitado imediatamente. E isso é assim até nas relações mais íntimas. Quer um exemplo? Muita gente não quer se casar por causa deste custo. Vamos a mais alguns exemplos. Muita gente não quer ter filhos por causa deste custo. Muita gente evita amizades por causa deste custo. E muita gente não quer saber de Deus por causa deste custo. Não pode haver prática do bem sem algum custo. Isto é assim porque benignidade tem relação com o amor. E sabemos que amar tem custo. Então, como não se pode ser benigno sem amor, não pode haver benignidade sem custo pessoal. E este custo vem com o relacionamento, o envolvimento com o próximo. A conclusão é que alguém só pode agir com benignidade se quer, se deseja relacionamento e tudo que vem junto com isso. Portanto, benignidade é uma virtude motivada pelo desejo de fazer o bem aos outros, visando relacionamento. Vamos agora à segunda parte. Exemplo de benignidade no Antigo Testamento. O que vem a seguir está totalmente incluído no livro de Ruth. Este livro faz parte do Antigo Testamento, lá no comecinho. Aqui será apresentado somente o resumo, mas eu quero te incentivar a ler esta obra de altíssimo valor espiritual. E nem tomará muito tempo. São apenas 4 capítulos maravilhosos, mas com um relato denso e cheio de viradas que nos levam a uma grande surpresa no final. O relato fala de uma tragédia inicial em que uma mulher, Noemi, perdeu o marido e os 2 filhos, ficando sozinha com suas 2 noras. Noemi era de Israel e, com a morte do marido e filhos, ficou totalmente sem qualquer fonte de renda ou relações familiares. Para piorar sua situação, ela estava em outra terra, um lugar chamado Moabe. Noemi, a viúva, sem qualquer recurso e estrangeira. Foi então que ela decidiu voltar ao seu país. Nesta ocasião, ela aconselhou suas noras a permanecerem onde estavam, lá com o povo delas, para que pudessem encontrar maridos e assim se sustentarem. Uma das noras, chamada Orfa, seguiu o conselho de Noemi e foi embora. Mas a outra nora, que se chamava Ruth, estava decidida a permanecer com Noemi. É o que lemos
em Rute, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E assim as duas viúvas pobres viajaram juntas para Israel, para a cidade de Belém, onde residiam alguns parentes distantes do falecido marido de Noemi. Rute e Noemi se estabeleceram ali naquela cidade de Belém, e a partir daí questões simples como a necessidade diária de comida e água passaram a ser urgentes, mas não havia qualquer parente do sexo masculino para provê-las. A solução foi encontrada na prática da respiga, que é colher as espigas ou os frutos caídos no chão durante a colheita, depois que os ceifeiros passam pelo campo. Os pobres eram autorizados a colher as espigas que caíam. Essa prática permitia que os pobres dependessem da misericórdia de outros. Assim sendo, Rute saiu para respigar em um campo. Enquanto respigava, Rute se achou no campo de um homem rico chamado Boaz. Esse tal Boaz era bem conceituado onde morava, mas não era mais um jovem. Ele era dono de uma propriedade e fazendeiro que empregava muitos trabalhadores em seus campos e era solteiro. Enquanto Rute pegava grãos nas bordas dos campos e seguia atrás dos trabalhadores, Boaz observou aquela estrangeira desconhecida. O fato de Boaz ter notado Rute em seus campos é importante. Apesar da hospitalidade com os estrangeiros ser um valor social na antiguidade judaica, os estrangeiros ainda eram vistos com muita desconfiança e de várias maneiras. E pelo texto, entendemos que Rute provavelmente foi menosprezada pelos trabalhadores de Boaz, como lemos em Rute, capítulo 2, versículos de 5 a 7 e também o versículo 9. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas, e bebe do que os servos tiraram. Como se vê, o comportamento dos trabalhadores e a atitude diferente de Boaz, tudo isso torna a relação entre Boaz e Rute, em todo o seu desenvolvimento, uma exceção ao que acontecia naqueles dias. Agora veja bem, e isso é o que nos interessa nesta lição. O comportamento de Boaz em relação à viúva Rute é um exemplo de benignidade. Tanto Rute quanto Noemi reagiram à graça, ou seja, ao favor de Boaz, mostrando que as ações dele eram bondosas. Por causa disso, aquelas mulheres até entenderam que Deus havia demonstrado bondade ao prover o sustento a elas, e por meio de Boaz. Você pode conferir isso em Rute, capítulo 2, versículo 20. O rápido gesto gracioso de Boaz para com aquela viúva estrangeira é claro. Mas o que ele fez? Bom, os pobres só podiam colher o que caía, mas nas bordas da propriedade, não na parte de dentro, ali no miolo. Mas Boaz aumentou as possibilidades de Rute quando lhe disse para colher além do que poderia ser normalmente esperado. Além disso, Boaz também instruiu seus trabalhadores a permitirem que ela colhesse até mesmo entre os grãos que já haviam sido colhidos e empacotados. Veja isso em Rute, capítulo 2, versículo 15. É isso mesmo, ela poderia colher grãos que já estavam colhidos. E mais, os trabalhadores receberam ordem de arrancar intencionalmente punhados de trigo e deixá-los para ela intencionalmente. Isso está lá em Rute, capítulo 2, versículo 16. Essas ações representavam grande generosidade, uma gentileza que ia na direção contrária ao provável desrespeito que ela teria passado pelo encarregado e também pelos trabalhadores de Boaz.
Mas a benignidade de Boaz foi ainda mais longe com Ruth. Ele garantiu a ela proteção, água, sustento e até mesmo um lugar especial entre os trabalhadores. Confira Ruth, capítulo 2, versículos 8 e 9. Agora entenda isso. Nas próprias palavras de Boaz, o seu favor, a sua graça, não se explicava pelo interesse de um homem mais velho olhando para uma possível jovem noiva a ser conquistada. E por que não? Bom, em primeiro lugar, porque ela já era uma viúva e, naqueles dias, era uma mulher naturalmente em busca de casamento. Não precisava ser conquistada. E, em segundo lugar, que é o mais importante, o que encantou Boaz foi o valor aos olhos dele, que estava na dedicação e bondade amorosa de Ruth para com sua sogra e também na sua vinda para aquele povo, aquele outro povo, em busca de refúgio. Veja isso em Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12. Este aspecto deixa mais claro ainda o significado de benignidade na narrativa de Ruth. E, finalmente, depois de grande suspense, quase não deu certo, Boaz toma Ruth como esposa. Ela tem um filho e ele será avô. O filho dela será avô de um grande personagem na história de Israel e um importante ancestral de Jesus. Só que aqui não tem spoiler. Você vai ficar sabendo lendo no finalzinho lá do livro de Ruth, capítulo 4, versículos de 17 a 22. Bela história! Vemos na narrativa de Ruth uma série de características de benignidade. Primeiro, Ruth mostra benignidade ao lidar com Noemi. Ela segue sua sogra e isso tem custos pessoais. E claro, por meio do exemplo de Boaz, fica demonstrado que benignidade como fazer o bem aos outros é mostrado de forma clara. Vemos também que ele se mostra útil e sem fazer exigências, sem cobranças. Nunca sua benignidade foi praticada para receber em troca alguma coisa que não fosse relacionamento. A generosidade de Boaz também é impressionante. Ela foi além dos limites das tradições do seu povo e transbordou nos necessitados. No caso aqui, Ruth e Noemi. Essas marcas de gentileza, amabilidade, generosidade, misericórdia e bondade combinam-se para formar um belo quadro chamado benignidade. Só faltou falar de outro sinal, outra marca na história de Ruth em relação à benignidade. A graça. Ruth foi graciosa com sua sogra Noemi. Noemi foi graciosa com sua nora Ruth e Boaz foi gracioso com as duas. E o que isso significa? Significa que as pessoas que foram abençoadas não tinham nenhum mérito, algo que pudesse recompensar ou compensar quem se aproximasse delas. O que é que Noemi poderia oferecer a Ruth e vice-versa? E o que é que Ruth poderia apresentar ao rico e prestigiado Boaz? E Boaz também não tinha mais a juventude a oferecer em um casamento. Graça é isso. Na benignidade, o bem é feito porque é disparado do coração do benfeitor, não por causa do que o beneficiado ou a beneficiada podem oferecer. Podemos então dizer que benignidade é querer o bem do próximo por graça para relacionamento. Demais! É isso! Na próxima aula veremos como a benignidade é expressa no Novo Testamento. Tanto os evangelhos quanto as cartas nos dizem que benignidade, longe de ter origem em pessoas do bem, é coisa de Deus. Vamos falar sobre isso. E se você gostou desta ou de outra aula do canal, por favor, não deixe de se inscrever, deixe também um like ou comentário e dê um toque no sininho, porque é como você fica sabendo das nossas postagens. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.